Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Bom dia, graças a Deus. Hoje é quinta-feira. Hoje o programa Madrugada com Deus traz o tema, olha só, tire o não posso de sua vida. Tire o não posso de sua vida. Dificuldade não é um castigo, não. Lembra que a gente entrou em um acordo aqui, fizemos um acordo que tiremos a palavra dificuldade por desafio, tiremos a palavra problemas de nossa vida por desafios. Se eu digo, eu estou com um problema sério, isso pesa nas costas, mas pesa mesmo. Se você diz para uma pessoa, olha, eu estou vivendo um problema muito sério, aquilo soa muito pesado. Agora, se você diz para a mesma pessoa, olha, eu estou vivendo um desafio muito importante. Olha a diferença. Continua sendo a mesma situação, mas a visão que você tem, ela é diferente. E essa visão diferente faz com que você se torne mais capaz, porque você não sente aquele peso de estar vivendo com um big de um problema. Você está vivendo com um big desafio. Pois, de fato, a vida está todo o tempo nos desafiando. Por quê? Porque quando nós nascemos, temos um propósito. E o propósito é superar. É superar o quê? Uma pessoa que vive conosco? Superar um amigo que trabalha comigo, que trabalha conosco? Superar um colega de trabalho? Superar a vizinha? Superar o vizinho? Superar meu irmão? Superar meu pai? Não! A superação é de nós para conosco mesmo. E eu preciso me superar todo dia. O grande desafio é eu me tornar melhor do que eu fui ontem. Então a vida, ela te proporciona essa superação como? Surgindo aí no dia a dia esses desafios que muitas pessoas chamam de problema. Uma vez eu contei aqui, eu fiz essa comparação, sabe, esse paralelo com a nossa vida quando criança. Olha só, quando nós nascemos, nós enfrentamos o primeiro desafio, quer dizer, o primeiro problema. Ao sair da barriga de nossa mãe, a sair do útero da mãe, o primeiro problema você se depara, que é você respirar. É um desafio para uma criança que ficou 9 meses dentro do útero materno, recebendo oxigênio, alimento, água, tudo vinha pelo cordão umbilical. Ele só precisava ficar ali quietinho, deixando o corpo se desenvolver. Mas a partir do momento em que ele é retirado do útero, ele se depara com uma situação de que ele precisa respirar por conta própria. Então, muitas crianças nascem, inclusive ela sai roxa, foi o caso do meu filho. Quando nasceu, estava todo roxo, eu fiquei desesperado vendo aquilo, aquela criança roxa. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E ele não chorava, até o momento em que o médico pegou ele pelo pezinho, um pezinho só, e olha o meu desespero. Levantou ele aqui, ainda ligado ao cordão umbilical, levantou ele aqui e aí olhou para mim assim, um médico muito gente boa, Paulo, lembro como hoje, isso há 15 anos, São Paulino também, como eu. Aí ele levantou assim e disse, pai, quer cortar o cordão umbilical? E a criança roxa, e daqui a pouco a criança começou a chorar. Aquilo foi assim sensacional, um momento sublime da minha vida. E aí eu vi que meu filho venceu o primeiro desafio da vida dele, que fora respirar. Ele respirou. E daquele dia por diante, está com 15, 14 anos, ele vem vencendo os seus desafios, como você, como eu, como todos nós. Então a vida está nos desafiando.
Quando eu digo assim, não consigo, eu não posso, eu estou bloqueando a minha mente para a possibilidade de conquistar, de crescer, de superar. Porque eu, como comandante supremo da minha vida, eu digo que não consigo. Então, o chefe máximo da minha vida, da minha existência, que sou eu, dizendo a todo o meu corpo que está sobre o meu comando que eu não consigo, o que o corpo vai fazer? Ele vai obedecer. O corpo obedece aos comandos cerebrais. Olha só, eu levantei a minha mão. Por quê? Porque eu mandei esse comando. Se você mandar o comando para levantar a minha mão e eu não quiser, eu não levanto, não é? Se você diz para mim, levante a sua mão, como eu estou dizendo para você, levante a sua mão aí, estenda a sua mão. Se você quiser, você estende, mas se você não quiser, não. Mas eu, a partir do momento que eu mando esse comando, minha mão não tem dúvida, ela levanta. Ela não tem dúvida. Por quê? Porque existe uma força comandando o meu corpo. Então, se eu, que sou essa força comandante do corpo, digo para mim mesmo, eu não consigo, eu estou mandando esse comando, então tudo que irá acontecer irá impedir a minha conquista. E vai impedir, porque eu já me programei para não conseguir. Mas quando eu digo, eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu vou realizar, eu estou mandando esse comando de superação, de conquista. Por isso é importante você pensar nas suas palavras. Antes de expressar uma palavra, pense sobre ela. Pense. Sabe por quê? Você nasceu para vencer. Você foi programado para vencer. Olha que doido. Deus te programou como um vitorioso. Mas Júlio, essa palavra ela é muito linda, que maravilha, mas não acontece na minha vida. Não acontece porque você quer o imediato. Você quer o imediato. Não, então tá certo, então tudo vai dar certo. Peraí, entenda que a vida ela é feita de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas e aí por diante. Então não adianta você querer de uma hora para outra, num estralar de dedo, num piscar de olho, mudar toda uma situação. Porque a situação que vivemos hoje, ela foi criada na década passada, no mês passado, na semana passada, no ano passado. Então ela vem simplesmente colhendo aquilo que nós plantamos. O que vivemos hoje é uma colheita do ontem. O ontem pode ser ontem mesmo, o dia de ontem, pode ser a semana passada, o mês e aí por diante. Então, se você quer mudar, não pense nessa ideia de imediatismo. É agora, vou mudar. Não, comece a plantar. Comece a plantar em você. Eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu vou realizar. E tira essa ideia de não posso. Aí você começa a criar o comando correto para a sua vida. Tá certo? Então nada melhor do que começarmos com uma prece, não é? É o melhor comando que podemos dar ao nosso corpo. É levar o pensamento a Deus. Pois para mim, como eu disse há alguns dias e repito aqui, Deus para mim é a energia da vida. E quando eu me coloco na tomada chamada Deus, essa energia me alimenta e eu me torno mais forte para poder alcançar os meus propósitos, para poder vencer a mim mesmo. Então vamos nos ligar a Deus, vamos nos conectar a Deus, vamos lá? Como? Dessa forma, feche seus olhos, 1 minutinho para orarmos. Oração. A oração é a hora de nos conectar a Deus, para depois tomarmos atitude, ação. Orar é falar contigo, Pai, e pedir ao Senhor que a sua vontade se manifeste em nós, pois acreditamos fielmente que a vontade plena do Pai é que o Filho tenha tudo o que há de bom. Temos certeza que o Senhor quer o nosso melhor. Por isso pedimos que a sua vontade se manifeste em nós, Senhor, que esse dia seja repleto de muitas bênçãos, muitas conquistas, de muitos desafios e que todos sejam vencidos,
pois estaremos ligados a Ti, Pai. Estaremos na tomada do amor, do bem, da compaixão, da paciência, da serenidade, do equilíbrio. E pedimos, Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda maldade. E que só de bênção se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, agora preparados estamos para assimilar o conhecimento que estes espíritos trazem para nós. Eu falo do cigano Pablo Hernando, que ele vem falando, dificuldade não é um castigo, não é mesmo. Então vamos prestar atenção em suas palavras e aprender com quem tem a nos ensinar. Graças a Deus. A oração é a ferramenta para que tu se conecte com Deus, para que tu possas aliviar, para que tu tire o cansaço da tua vida. Antes mesmo de tu reencarnar, os compromissos inerentes ao espírito só é mudado se tu assim permitir. Cada um já vem com a vida traçada, escolhida, teu padre, tua madre, teu trabalho que tu vai desenvolver enquanto tu estiver encarnado. Muitas vezes vem alguns sentimentos tristes de perda, desapontamentos, traições, justamente para que tu saibas superar e com isso aumentar a tua própria luz. Mas muitas vezes quando isso ocorre, o próprio espírito começa a se auto-sabotar, começa a discutir com ele mesmo que Deus esqueceu de você. Por que isto aconteceu? Por que eu perdi? Poderia ser muito mais fácil. Mas essas dificuldades que tu enfrenta é justamente a possibilidade da redenção espiritual. Tu é um ser onde tu capta vibrações, boas ou ruins. E através da tua prece, do teu pedido, tu alinha-se com espíritos bons. Teu protetor, o guia que te traz a segurança e os amigos espirituais. E quando tu deixa de lado a tua prece, tu deixa de lado essa vibração de amor, o que vai acontecer? Espíritos perversos, espíritos obsessores, espíritos também necessitados, juntam-se a ti, através do pensamento, ou até mesmo pelo convite que tu faz, com a tua forma de falar, tua forma de agir, a forma de tu exteriorizar aos outros aquilo que realmente tu é. Diga com quem andas que eu te direi quem és. Não é o ato de caminhar apenas, de pensar, de falar, de agir. Estão cercados por uma grande vibração espiritual. E é importante cada um cuidar disso. Aí onde vem um termo que os espiritualizados dizem, reforma íntima. Mas o que é a reforma íntima, se nada mais é do que a mudança do estado que tu está para melhorar.
E não duvides, viu? Todos vocês precisam. Até mesmo os espíritos do lado de cá também precisam disso. O que vai fazer a redenção espiritual é o desprendimento do espírito. Desprendimento do quê? Das coisas materiais. O que é da terra fica na terra. Dinheiro, poder, ouro, os diplomas, tudo que tu aprende, tu leva para o mundo espiritual. Por isso que tu é um ser reencarnante. Tu reencarna diversas vezes, e dessas encarnações tu tem que exteriorizar o que tu conhece, o que tu sabe. Por isso tem que saber perder, saber ganhar, adquirir, multiplicar, prosperar, entre outras coisas. Essa é a metamorfose do espírito. É isso que faz o espírito multiplicar a luz. Se tu está passando por uma dificuldade, agradeça. Não é castigo. Se tu busca um amor, acredita em você. Se tu quer um trabalho, melhore você. Estude mais, aprenda mais. Não inveje os outros que conseguem sucesso. Aprenda com esses que estão no topo, porque esses podem ser uma luz que tu precisa para tu aprender mais. Se apega às coisas de Deus, que todo o resto lhe será dado. Tudo. Mas os homens teimosos esperam pilhar riquezas e poder para depois pensar em Deus, para depois pensar no teu bem-estar. O que adianta tu ter o mundo inteiro e perder a tua alma? O que adianta tu ter força, poder, riqueza, se tu andas sozinho? Se tu não tem um grande amor? Se tu não tem uma família unida? Se tu está doente do corpo ou da alma? Parece pequenas coisas, mas essas pequenas coisas formadas e somadas se tornam o ser que tu és, para que tu evolua espiritualmente. Essa riqueza que nós trouxemos. É assim que os gitanos trabalham. Trazem a riqueza espiritual, porque esta ninguém vai te tirar. Esta não vai se perder pelo caminho. Esta passa seus anos, as encarnações, e tu não vai esquecer, porque isso está dentro da tua alma, é a sua conquista. Esse é o verdadeiro poder. Por isso, pedimos aos irmãos que vêm até cá, façam a leitura do Evangelho, converse com Deus todas as noites, todas as oportunidades da alvorada, tu leia, faça na prece, porque novamente tu vai estar se comunicando com Deus. Deus não é um inimigo, Deus é um amigo, que tu precisa ter afinidade a Ele, que tu tem que ter confiabilidade com Ele. É assim a relação entre pessoas. Como é que tu tem uma relação saudável com teu companheiro? Porque tu conversa, tu exterioriza os teus medos, os teus pontos fortes, teu ponto fraco, e com isso junta-se as duas vibrações, e tu começa a ter um relacionamento seguro, um relacionamento firme. A mesma coisa com Deus. Deus está aqui, em todas as partes. E quando tu cerra os teus olhos e tu faz uma prece de verdade, Deus me ajuda. Tu faz a oração do Padre Nosso, tu está emanando um mantra que vai abrir as portas para qualquer dificuldade que tu tenha. É assim que tu cria essa afinidade com os Espíritos. E Deus, tão misericordioso que é, envia suas falanges para ajudar naquele propósito que tu perde. Só assim tu se liberta da escravidão, tu se liberta da tristeza, tu se liberta de tristezas inerentes dessa e das outras vidas.
Tu afasta o mal que se aproxima. O mal é a oportunidade também de tu fazer caridade. Porque o mal só se aproxima se tu deixar a porta aberta. O ladrão só vai entrar na tua casa se tu deixar a porta aberta. As vibrações espirituais só vão fazer parte da tua vida se tu deixar. E quando tu faz uma prece, tu pede pela tua vigilância para que os benfeitores espirituais possam levar as energias para também ser socorrida. Isso é caridade. Acreditem na força que tem. Acreditem. Tira esse sentimento que tu não pode. Tira esse sentimento que a tua vida é miserável. Tira esse sentimento que tu é incapaz de ser feliz. Isso não faz parte de você. Se tu reencarnou, Deus tem um motivo muito grande para permitir que tu esteja lá cá. Basta tu se filiar, ser verdadeiro no teu pedido, para que os bons espíritos, os verdadeiros amigos espirituais, possam ajudar a cada um a caminhar. Não caminhar por vocês, mas permitir que tu caminhes de verdade para a felicidade e prosperidade. É isto que Deus deseja a cada um. Por isso que Deus lhe permitiu esse corpo perfeito, essa inteligência saudável, para que tu possa fazer a tua luz brilhar. A luz do cigano é o sol que ele enxerga, é o vento, é a água, é as estrelas, é a casa que recepciona todos os dias as portas que são abertas para o trabalho acontecer. É isso que nós somos. Nós cuidamos dos nossos, nós cuidamos das famílias. A família do cigano é o mais sagrado. Cuide de vocês, cuide da família, cuide do teu padre. Agradeça o teu primeiro professor, o teu primeiro mestre. Agradeça aquele que soube estender a tua mão. Faça você o mesmo. É o ciclo da vida. Quando se faz o bem, o universo reverte isso em outro bem. Se vocês aprenderem isso, garanto, a tristeza não fica em você. O mal não contamina o coração. E a luz de nosso Senhor sempre brilhará arriba de tua cabeça. Que Deus bendiga. Muita graça. Graças. Obrigado, só temos a agradecer, irmão. Obrigado pelas suas palavras, obrigado pela dedicação, obrigado pelo amor. Agora, depois de ouvi-lo, estamos mais fortes. Tenho certeza que o dia hoje será muito melhor porque nos enriquecemos com esse conhecimento, com essas informações, com essa injeção de ânimo. Obrigado, obrigado, irmão Pablo Hernando. Agora vamos à leitura dos 4 evangelhos. Vamos lá? Vamos prestar atenção em tudo quanto Jesus nos trouxe nesse pequeno espaço de tempo de 3 anos que passou no plano carnal, deixou milhares e milhares de riqueza de conhecimento. Presta atenção nessa leitura. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 27, versículos 45 a 50. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 15, versículos 33 a 37. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, versículos 44 e 46. A morte de Jesus.
Escurecendo-se o sol ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 15 horas. Por volta das 15 horas, exclamou Jesus em alto brado: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, por que me desamparaste? Alguns dos que por ali estavam, ouvindo isso, disseram: Ele chama por Elias. Um dos soldados correu, tomou de uma esponja, ensopou-a em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, apresentou-a para que Jesus bebesse. Dentre a multidão, um deles disse: Deixem, vejamos se Elias vem tirá-lo da cruz. Jesus então, clamando em altas vozes, disse: Meu Pai, nas tuas mãos entrego a minha alma. Tendo dito isso, expirou. Número 303. As palavras de Jesus foram falsamente interpretadas. Como podia ele, que desempenhara a sua missão, ser abandonado pelo Senhor? As palavras que o divino modelo pronunciou no momento em que, deixando na cruz o invólucro perispirítico tangível que trazia, com a aparência do corpo humano, retomou a sua plena liberdade espiritual, foram estas: Senhor, tudo está cumprido, eis-me aqui. De ordem dele, nós vô-las repetimos textualmente, para que compreendais de onde se originou a falsa interpretação dada às suas palavras, como essa interpretação se introduziu nas narrativas evangélicas de Mateus e de Marcos, como se produziram as de Lucas e de João. Temos que vos explicar o que realmente aconteceu, restituindo desse modo aos fatos, também por ordem do Mestre, a exatidão histórica. Logo depois de haver dirigido àquele dos dois malfeitores, cognominado o Bom Ladrão, as palavras cujo sentido e alcance agora conheceis em espírito e verdade, Jesus, como dizem os evangelistas, soltou um grande brado a fim de atrair a atenção do povo para os seus últimos momentos, atraindo-a para os fenômenos que ao mesmo tempo iam produzir-se. Os dois ladrões se puseram a gemer, os discípulos elevaram suas vozes em exclamações de imensa dor, e todos esses estertores da alma se reuniram formando um só clamor. Foi quando chegara ao máximo a agitação tumultuosa de toda aquela turba sacudida por tão diversos sentimentos, que Jesus, repetimos, disse: Senhor, tudo está cumprido, eis-me aqui. A esse tempo, o ladrão que pouco antes falara movido pelo arrependimento, buscando num ímpeto o seu Criador, dirigindo-se a Deus, exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns, mas não todos, atribuíram a Jesus essas palavras, de modo que a incerteza entrou a reinar sobre o que efetivamente dissera ele, cuja exclamação se perdera no espaço, de envolta com o rumor produzido pela agitação da turba, que se via presa das maiores preocupações. Tinha que ser assim, como dentro em pouco vos explicaremos. Tudo tem sua razão de ser. Mais tarde surgiram os comentários, originando-se destes
as versões que se introduziram nas narrações evangélicas. Desde que estudais a ciência espírita, ainda não compreendestes que o melhor médium, isto é, o mais maleável, o mais dócil dos instrumentos, pode, em certos casos, ficar entregue a si mesmo, embora dominado pela sobreexcitação mediúnica, de tal sorte que é a sua própria natureza que atua pessoalmente quando ele ainda se julga sob a influência espiritual. Assim é que, em certos casos, os apóstolos referiram os fatos sob a impressão da sua maneira de ver pessoal, ao passo que, em outros, os fatos lhes eram, a bem dizer, postos mediunicamente debaixo das vistas. Assim é também que os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, embora mantidos em estado de sobreexcitação mediúnica, ficaram entregues a si mesmos quanto ao aproveitamento para as suas narrativas dos diversos informes em curso relativamente às palavras atribuídas a Jesus e relataram os fatos de acordo com as versões que adotaram, guiados pelo seu critério pessoal. A narrativa mais próxima da verdade é a de João, que em meio dos clamores, do ruído, das agitações, se conservara perto da cruz. Bom, o programa Madrugada com Deus chega ao fim. Agradeço sempre a oportunidade que você nos concede de entrar à sua casa e, mais que a sua casa, entrar a sua vida. Porque você, de livre e espontânea vontade, está nos ouvindo, está nos vendo, está nos acompanhando. Então você está permitindo que a espiritualidade, que o programa Madrugada com Deus, que a Casa de Maria adentre a sua vida. Então eu agradeço a oportunidade que você nos dá, que somamos forças. Estamos somando forças para que juntos nos tornemos mais fortes que qualquer mal, não é mesmo? Então só resta pedir a Deus que a paz de Deus, de Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.